eu gostaria de convidá-los ao texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nessa manhã nós leremos do versículo 10 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 10 ao verso 12. Caso você esteja sem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura aqui por essas TVs. O texto será também aqui projetado. Nós iniciamos há 2 semanas essa nova série, a série O Reino, em que começamos a caminhar, a refletir, a considerar as palavras de Jesus no seu mais famoso sermão, na sua mais famosa pregação, conhecida como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E nós estamos ainda olhando para as primeiras palavras, para a primeira parte ou para o primeiro tema que ele trabalha aqui nesse grande sermão. Vamos ler então o texto. Mateus capítulo 5, a partir do verso 10, diz assim a Bíblia: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu queria te convidar a fechar os olhos mais uma vez e orar. Vamos pedir a Deus graça para esse momento, para que o nosso coração, de fato, receba a boa influência da palavra de Jesus nessa manhã. Senhor querido, estamos diante de um daqueles textos da Bíblia que nos desafiam. Considerar estas palavras ditas pelo Senhor aos teus discípulos com o coração aberto, sem sombra de dúvidas, nos colocará diante de um lugar de decisão. Olhar para a nossa vida, olhar para o nosso futuro, olhar para os dias que temos a seguir e decidir se é ao teu lado, inseridos no teu reino, vinculados a ti, que continuaremos andando, ou movidos pelas nossas próprias certezas, pelas nossas próprias buscas, em voo solitário, construindo o nosso próprio futuro. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã, a ter um coração aberto e visitado pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos fale, de modo que ninguém aqui neste lugar, nesta manhã, saia deste encontro dizendo: eu não ouvi Deus. Todos nós, a despeito da decisão que tomaremos a partir do fato de termos ouvido Deus, que todos nós saiamos daqui não podendo questionar que o nosso coração foi visitado por Ti e a Tua palavra foi ouvida, não a palavra de um ser humano qualquer. Eu não tenho essa pretensão, não há nada em mim que alimente, que influencie a vida de gente tão querida que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. Mas o Senhor está entre nós e a Bíblia é a Tua palavra. Ela tem o poder de produzir vida e de nos colocar diante do Senhor e nos fazer desejar a vida que o Senhor nos propõe, uma vida sobremodo feliz, segura, cheia de paz, cheia de estabilidade, não amparada nas circunstâncias do viver, mas no Teu amor leal por cada um de nós. Cuida dos nossos filhos aqui no segundo andar, que também sejam amados por Ti, instruídos na Tua palavra. Obrigado por cada voluntário, cada voluntária que de modo abnegado cuida dos nossos filhos e filhas, serve os nossos filhos e as nossas filhas com o Evangelho, enquanto estamos aqui com o nosso coração disposto a Ti para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, chama a nossa atenção o fato de Jesus dedicar as primeiras palavras da sua mais famosa pregação para tratar de um tema tão atual para todos nós. Aliás, não apenas atual, um tema extremamente fundamental para as nossas vidas, que é a felicidade.
Jesus dedica as suas primeiras palavras para falar sobre algo que qualquer pessoa, independente da época, independente da cultura, independente da origem familiar, deseja encontrar, deseja experimentar uma vida feliz. A felicidade era o desejo dos discípulos de Jesus que ouviram estas palavras pregadas por ele no alto de um monte. A felicidade continua sendo a ambição e o desejo de cada um de nós que estamos presentes aqui nessa manhã e de cada pessoa da nossa cidade, os que não estão aqui, os que ainda dormem, os que já estão trabalhando, os que já estão em seus afazeres de um domingo pela manhã, todos, ninguém fica de fora, esperam, anseiam, buscam, lutam pela felicidade. O problema é que essa tal felicidade muda de tempos em tempos. O que é ser feliz parece que muda de rosto. O que a felicidade muda de cor, muda de lugar, muda de pessoa. De modo que nós estamos sempre em busca de algo que muitas vezes se desenha a nós como um padrão inatingível. Nós conquistamos, nós progredimos, nós nos casamos, nós temos filhos, nós trocamos de casa, nós trocamos de carro, nós ascendemos profissionalmente, socialmente, nós ganhamos influência em nosso meio profissional, ou em nossa família, ou em nosso condomínio que seja, e pensamos, eu já não sou mais quem fui um dia, eu já conquistei mais, eu já vivi mais, eu já tenho mais. E ainda assim nos parece que o ideal de uma vida feliz continua sempre na próxima conquista, na próxima etapa, no próximo alvo. E nós, vivendo no tempo que nos encontramos, não temos lidado bem com isso. Nós não lidamos bem com a frustração de perceber que essa felicidade, que é um anseio, não é plenamente experimentada por nós. Afinal de contas, nós sabemos que é impossível ser sempre feliz como a publicidade e as propagandas nos impõem, em especial em dias como os nossos, de cultura de consumo. Sabemos que não dá para ser sempre feliz como a montadora de veículos nos sugere que seremos se comprarmos aquele modelo de carro. Sabemos que não conseguiremos ser sempre felizes, ainda que a construtora tente nos convencer que aquele empreendimento imobiliário, naquele CEP, nos dará a felicidade que a gente tanto procura, a segurança que a gente tanto almeja. E nós somos cercados por esses estímulos de consumo, que a felicidade tem a ver com o nosso poder de compra. Às vezes a gente se convence que a felicidade está inclusive ligada a usar o creme dental daquele comercial, porque as pessoas são tão bonitas, o sorriso é tão bonito, elas parecem tão felizes naquelas praias caribenhas, paradisíacas, que a gente fala, eu preciso comprar sorriso, Colgate, alguma coisa, porque eu vou ser então feliz. Nós sabemos que também é difícil ser sempre feliz, como geralmente percebemos que os outros se apresentam felizes nas redes sociais. Nós vivemos numa cultura de exposição e imagem. E ninguém publica a foto do dia ruim. Ninguém faz uma foto do prato na hora do jantar enquanto come miojo, porque foi o que deu para preparar. Ninguém tira uma selfie com o rosto pouco produzido numa manhã de cólica. A gente espera pelo melhor evento, pela melhor produção. E temos a tola ideia de que aquilo que o Instagram nos apresenta da vida de alguém é o que a vida é. Só que a gente vê a foto daquela pessoa fazendo TBT, daquela viagem, e a gente está no trânsito infernal, tentando se deslocar por 8 quilômetros apenas, e estamos 1 hora no engarrafamento. E aí a gente olha para aquele TBT da pessoa e a gente olha para o carro na nossa frente e fala, eu não sei o que é ser feliz, ele sabe. Ela sabe. Numa cultura de imagem vale aquilo que eu exibo, não aquilo que de fato eu sou, mas aquilo que eu exponho. Não temos dúvidas do quanto é difícil ser feliz quando felicidade significa euforia constante. A gente sabe que não dá para ter euforia o tempo todo.
Sabemos que é difícil ser feliz, enquanto felicidade é um sinônimo de prazer que não cessa. E sim, nós buscamos prazer o tempo todo, mas sabemos que na vida adulta nem sempre é prazer que a gente colhe. Não temos dúvidas do quanto é difícil ser feliz quando felicidade é sinônimo de realização e sucesso em tudo que faz. Sabe por quê? A gente também quebra. E quando não quebra no negócio, quebra na emoção. Quebra na frustração com relação a alguém, a um projeto. E como nós temos reagido, não individualmente, mas como nós temos reagido como sociedade a tudo isso. E eu queria sim propor a você uma reflexão para a nossa época e para a nossa cultura, para que a gente entenda quão atual é a palavra de Jesus nesse texto que nós lemos. Como a nossa sociedade lida com a frustração de desejar uma felicidade que nunca é plena. Olha a nossa volta. Nunca cheirou-se tanta cocaína, nunca se fumou tanta maconha, nunca vendeu-se tanta medicação tarja preta para controlar ansiedade, emoção, impulso, compulsão alimentar. E a gente vai então, como sociedade, se dopando em busca de uma espécie de anestésico da realidade, porque enfrentar a realidade como ela nos impõe é difícil. De cara não dá, careta não dá. E a gente vai afundando no vício, e a gente vai afundando na compulsão. Como a nossa sociedade tem reagido a essa felicidade que nunca chega, mas que permanece dentro de nós um vazio e uma busca. Muitas vezes temos colhido a profunda tristeza como resultado. Somos lançados à depressão, a este que tem sido considerado o mal do século já. Porque almejamos uma felicidade e nunca estamos plenos. Conquistamos o que queríamos e ainda nos sentimos vazios. E chega uma hora que a alma não é mais tão elástica e a gente não dá mais conta. E a gente se sente frustrado porque muitas vezes, apesar das conquistas, e apesar de termos o que muitos não têm, continuamos lá dentro sentindo o vazio e temos até vergonha de falar com alguém que o que sentimos é vazio, porque não seremos sequer compreendidos. E quantas pessoas têm lutado contra esse terrível mal da depressão? Como a nossa sociedade tem lidado com a frustração dessa felicidade que nunca é plena, que está sempre na próxima conquista? Olhe para os alarmantes números do suicídio no Brasil. Estamos num mês que faz campanha, Setembro Amarelo. Falarmos sobre vida, sobre capacidade de escuta, sobre amparar alguém que olha para a sua vida ou para um projeto de continuidade de vida e decide desistir dela. Nos últimos 3 anos, um aumento em 24% no número de suicídios entre crianças de 10 a adolescentes de 18 anos. Porque estamos oferecendo às nossas crianças e aos nossos jovens uma nova noção de liberdade, de experimentos, de conquistas, de leveza. Tiramos Deus, tiramos valores que hoje são tidos como antiquados numa sociedade que progride, mas que foram basilares para a sociedade humana que chegou até aqui. Só que quando tiramos Deus, não colocamos mais nada no lugar e o que fica é vazio. E se sustentar no vazio é difícil. Nós precisamos voltar a nossa atenção para as palavras de Jesus nessa grande pregação, porque através destas palavras Ele conduz os seus discípulos e Ele conduz a nós ao princípio original de todas as coisas. Nestas palavras, Jesus nos aponta a verdade essencial a nosso respeito. Nós fomos criados por Deus, para Deus. A nossa vida não é nem o resultado do acaso, mas o resultado de um projeto criativo de um ser pessoal que nos idealizou, que pensou em nós, que nos constituiu e que nos fez para si.
Então, nessa simples afirmação, fomos criados por Deus, para Deus, nós nos deparamos com um projeto de vida, que nos fala da nossa origem e do nosso propósito, razão da nossa existência. E a nossa vida encontrará não apenas sentido, mas satisfação plena e real felicidade, quando estivermos novamente conectados com o Deus que nos criou para si. É por isso que Jesus está falando sobre felicidade. No começo desse sermão, ele fala sobre felicidade. A felicidade daqueles que se tornam seus discípulos. A felicidade daqueles que, tornando-se discípulos de Jesus, são introduzidos por Jesus no reino de Deus. A felicidade daqueles que não apenas se tornam discípulos e são introduzidos no reino de Deus, mas tornam-se agentes desse reino no mundo. Mensageiros do amor, mensageiros da paz, mensageiros da esperança, gente que vive com uma nova perspectiva, voltada para Deus. Foi o que nós vimos nas últimas semanas. E caso você não tenha estado aqui, todas as mensagens anteriores estão disponíveis em plataformas digitais. Você pode entrar no YouTube, tem lá os vídeos, no Spotify, no SoundCloud, tem os áudios das primeiras mensagens. Nós vimos nas últimas semanas Jesus falando sobre a felicidade daqueles que são humildes em espírito, daqueles que entendem quem são e quem Deus é, e quando consideram a santidade e a grandeza de Deus, não se apresentam a Ele altivos, arrogantes, ou tentando sustentar credenciais morais que os apresentem ou os qualifiquem, mas são humildes e quebrantados diante de Deus, reconhecem os seus pecados. Jesus falou da felicidade daqueles que são felizes, porque têm a capacidade de lamentar os seus pecados. Gente que entende que Deus, apesar de santo e tão diferente de nós, nos ama e nos quer perto de si. E de tempos em tempos, a nossa resposta ao grande amor de Deus não é amor, mas indiferença, que é a essência do que o pecado é. E Jesus disse: felizes são aqueles que têm a capacidade de lamentar pelos seus pecados, porque serão consolados. Porque não se depararão com um Deus neurótico a fim de castigar aquele que pecou, mas se depararão com um Pai de amor que perdoará os pecados e colocará novamente o seu filho de pé, o revestirá de dignidade, de valor. Nós vimos nas semanas anteriores Jesus falando sobre a felicidade daqueles que são mansos, dóceis, brandos. Homens e mulheres que entenderam a grandeza do amor de Deus e o quanto Deus os quer perto de si, que decidiram então voluntariamente entregar o governo das suas vidas ao próprio Deus. Não são pessoas fracas, são pessoas fortes, mas que têm a sua força ou os seus ímpetos e impulsos sob o controle de Deus agora. Não agem mais por si mesmas, porque entenderam que as suas vidas sequer pertencem a elas mais, pertencem a Deus e são alegres por isso. Jesus disse: estas vão receber a terra como herança. Os mansos herdarão a terra. O que isso significa? São pessoas deste tipo, que seguem a Jesus e desenvolvem estas características, que têm uma missão no mundo, de refletir Cristo, de espalhar esse amor. Vimos Jesus falando sobre a felicidade dos que são misericordiosos, a felicidade dos que são puros de coração, mas eu te convido a fazer uma pesquisa ou um teste aí no seu coração. Coloque em contraste, de um lado, o mundo em que a gente vive, e você, assim como eu, vive nessa sociedade. Você sabe o que é competir, você sabe o que é lutar por posição, você sabe quanto custa, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, manter um casamento, cuidar de filhos, lidar com os problemas familiares, marcar posição na sociedade. Então coloque em contraste, de um lado, o mundo como a gente conhece, e do outro lado, essas virtudes apresentadas por Jesus como características daqueles que são felizes segundo Deus. Felizes porque são discípulos de Jesus. Parece que Jesus está indicando um novo tipo de vida e um novo tipo de consciência que inevitavelmente entra em conflito com o sistema de valores estabelecidos no mundo à nossa volta. Embora as pessoas necessitem exatamente dessa vida, porque é a vida que o Deus que nos criou tem para cada um de nós, elas são intolerantes às virtudes dessa vida, porque o mundo à nossa volta é intolerante a essas virtudes. O nosso mundo não consegue admirar o humilde em espírito.
O nosso mundo não consegue admirar esse que tem um coração quebrantado diante de Deus, porque o sistema que estamos inseridos valoriza o orgulho, valoriza a altivez, valoriza o protagonismo, valoriza a busca pela autopromoção, porque vive centrado no ego. Somos essencialmente individualistas e cada vez mais. Então, como teremos posição na sociedade se formos esse tipo de gente de espírito humilde diante de Deus? O nosso mundo não valoriza quem lamenta pelos pecados, até porque ignora essa coisa. É démodé falar de pecado. Nós não lidamos bem com a noção de culpa. Sempre tentamos nos convencer que tudo está bem conosco, do que temos que nos arrepender. O que aconteceu, o que eu fiz, como eu agi, como eu falei, como eu quebrei, foi motivado pelo outro, foi motivado pelo cônjuge, o problema veio do meu filho, o problema foi do chefe, o problema foi da empresa, o problema é do governo, o problema nunca é comigo. O nosso mundo pouco sabe sobre misericórdia, porque se colocar no lugar do outro dá um trabalho danado. E quando a gente vive assim, autocentrados, a gente não tem tempo, nem espaço na agenda para se ocupar do drama do outro, da dor do outro, da luta do outro, da tristeza do outro, e emprestar então compaixão e consolo. Não, farinha pouca meu pirão primeiro. Minhas lutas já são grandes demais para mim. Não tenho espaço nem tempo para ser essa pessoa misericordiosa. O nosso mundo não celebra a mansidão. Pode soar bonito, poético, um homem dócil, uma mulher branda, uma pessoa mansa, de reações sob controle. Mas tudo que o mundo à nossa volta mais valoriza aponta para a soberba, orgulho, controle. Os fortes prevalecem. Os que batem mais forte na mesa são os que ganham respeito. Aqueles que conseguem ser altivos ao ponto de, se necessário, mostrar para o outro que ele se encontra em outro patamar no extrato social, fará isso, para que o outro entenda então e aprenda a olhar para ele ou para ela de baixo para cima. E foi tendo esse contraste em tela que Jesus chegou nessa última bem-aventurança do texto que lemos. Foi tendo exatamente esse conflito entre valores e interesses, o sistema do nosso mundo e os valores do reino de Deus, que Jesus chegou na última bem-aventurança, a última característica daqueles que são felizes segundo Deus, porque são discípulos de Jesus. O Senhor nos diz que, por ser um caminho na contramão do que está estabelecido no mundo em que vivemos, os seus discípulos podem esperar por oposição e até por perseguição. E ele completa. Ele não diz assim: gente, olha só, eu estou esse tempo todo aqui falando que vocês vão ser muito felizes se forem puros de coração, misericordiosos, pacificadores, humildes em espírito, que choram os seus pecados. Eu estou dizendo o tempo todo que vocês vão ser muito felizes, mas vocês precisam entender o seguinte: quando vocês viverem todas essas coisas, vocês vão ser perseguidos, tá? E aí todo mundo fez assim: Jesus, estava tudo tão bom. Não. Ele diz que eles serão perseguidos ou enfrentarão oposição, mas que devem se considerar felizes por isso. Quando isso acontecer, vocês serão felizes. E para nós, é quase impossível associar perseguição com felicidade, não é? Oposição com felicidade. Geralmente a gente vai pensar em oposição e perseguição como privação da liberdade, como algo que nos diminui, como um cerceamento, não como algo que, ao viver, sentiremos alegria ou felicidade. Nos parece um contrassenso o que Jesus está falando aqui, e é por isso que a gente precisa deixar bem claro que não é a todo tipo de perseguição que Jesus se refere aqui. Sabe por quê? Porque algumas pessoas se dizem cristãs. Eu tenho certeza que você conhece um monte. Algumas pessoas, apesar de se autodenominarem cristãs, dão um péssimo testemunho
do cristianismo no mundo através da vida em que vivem. São pessoas que se dizem cristãs no domingo, mas vivem como ateus de segunda a sábado. São pessoas que não perdem um encontro como esse numa manhã de domingo, faça chuva, faça sol, mas que na segunda-feira rompe com aquilo que diz ser a fé ou o cristianismo e vive de modo descuidado, desconsiderando que sobre si carrega o nome de Jesus. E estas pessoas têm a tendência de se considerar perseguidas quando os outros zombam delas. Eu já conheci gente assim. Eu já trabalhei com gente que depois de muito tempo eu fui descobrir, numa conversa assim de bastidor, ela falando baixinho para mim, dizendo, não, você é cristão? Eu falei, isso, eu também sou. E eu lembro de virar na hora e falar assim, é? Olha que notícia bacana! Porque o dia a dia daquela pessoa era uma espécie de contradição da fé cristã. E um dia ela disse, olha, eu não falo muito porque eu já falei para as pessoas que, enfim, eu vou na igreja, eu sou cristão, mas as pessoas riem de mim, zombam de mim, fazem piada comigo, colocam adjetivos que eu sou crente em alguma coisa, aí eu fico revoltado, xingo mesmo, aí vou... Eu falei, gente, isso não é perseguição. As pessoas, por mais que estejam do lado de fora da fé, elas têm uma expectativa do que um cristão é ou deveria ser. Porque pelo menos uma noção de quem Cristo foi, todo mundo tem. Então, como você consegue se dizer cristão e ser alguém que mais odeia do que ama? Como você consegue ser um cristão e ser alguém que mais promove discórdia e desavença do que paz onde você chega? Como você consegue ser um cristão e ser uma pessoa cujas palavras são tão negativas, fazem tão mal para quem ouve, enquanto Cristo abriu os lábios e a vida fluía? É isso que incomoda. Então não, amigo, não, amiga, você não está sendo perseguida por causa da sua fé. Você não está sendo perseguido por causa de sua fé. Tem muito mais a ver com uma falsa compreensão do que o cristianismo é para você. Por que será que a igreja evangélica é tão desacreditada em nossa sociedade? Você pode assumir um discurso. A igreja evangélica é desacreditada porque ela é perseguida. Ou você pode dizer, a igreja evangélica é desacreditada porque é muito difícil para quem está do lado de fora entender que nem todo mundo é igual. E aquilo que mais se vê do lado de fora é realmente escandaloso. Motivo de vergonha para nós. Porque, apesar do crescente número dos que se dizem evangélicos no Brasil, são raras as mudanças de vida. E mais raras ainda as mudanças sociais. Como é possível um país que, em menos de 10 anos, experimentou um acréscimo de mais de 12 milhões de pessoas que se autodenominam cristãs evangélicas, e esse mesmo país continua andando em marcha ré, evoluindo moralmente, evoluindo em termos de justiça social, evoluindo em cuidado com o próximo? Como nós temos mais pessoas na sociedade que dizem-se seguidoras de Jesus e menos reflexo de Jesus? Por que tanta gente tem uma enorme desconfiança com pastores e líderes religiosos? Eu sou um pastor. Eu amo ser pastor. Eu amo a minha vocação. Mas eu caminho pelas ruas que todos vocês caminham. Eu jogo bola, eu vou ao restaurante, eu participo da reunião da escola das crianças. E nas rodas de conversa, tem sempre essa troca, né? E você faz o quê? Ah, eu sou cirurgião. Ah, que legal. E você? Eu não sou advogado. E você? Eu tenho uma empresa. A gente trabalha com tecnologia. Poxa, que bacana. E você, Roberto? Eu sou pastor. Você sabe o rosto que eu vejo, não sabe? Aquele grilinho, 3 segundos.
E alguém então, para quebrar o gelo, fala: olha, que bacana. E se pudesse, ele falaria: olha que bacana, protegendo o bolso. Eu posso assumir 2 discursos para isso. É assim porque pastores são perseguidos. Ou eu posso dizer: é assim porque aqueles falsos pastores que não estão interessados no povo que Deus ama, mas naquilo que o povo tem, para que eles então implementem os seus projetos de reino pessoal, estes são os que ganham mais notoriedade na sociedade. E aí pessoas que estão do lado de fora terão a tendência inevitável de colocar todo mundo no mesmo saco. E eu sei que é difícil. Nós sabemos que nem todo policial é envolvido com milícia, nem todo político é corrupto, nem todo médico abusa dos seus pacientes no consultório, nem todo professor nega-se a ensinar, nem todo pastor é cretino. Mas na sociedade nós temos essa dificuldade, porque há um mau testemunho. Uma fé que é mais discurso do que essência. Uma fé que não modela nem transforma o caráter. E então a gente precisa entender urgentemente as palavras de Jesus aqui. Porque ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus fala sobre os perseguidos por causa da justiça, e essa não é qualquer justiça. Essa justiça aqui é aquela que nos foi oferecida por Jesus, através da sua entrega na cruz pelos nossos pecados. É o fato de você se achar justo diante de Deus, não com base nos seus próprios méritos espirituais, não porque você se tornou uma pessoa impecável no seu procedimento moral na vida, mas porque você depositou a sua fé e a confiança do seu coração em Jesus como um perfeito Salvador. E na cruz, Ele ofereceu a justiça plena dele por você, no seu lugar. Jesus está falando: felizes são os perseguidos por causa da justiça. Aqueles que, uma vez justificados por Jesus, têm agora condições de desejar, em gratidão e amor, uma vida que reflete Jesus em todas as áreas. O que é essa justiça? Ser perseguido por causa da justiça é você encontrar oposição e perseguição porque a sua vida, em alguma medida, reflete a vida de Jesus. E assim como Jesus foi perseguido pela religião dos seus dias, pelo Império Romano, assim como os apóstolos foram todos perseguidos, a tradição cristã vai nos dizer que dos 12 apóstolos, apenas um não morreu martirizado, que foi o apóstolo João. Assim como a história do cristianismo registra nos seus primeiros séculos a morte de muitos homens, mulheres, adolescentes e crianças mártires que negaram a possibilidade de abrir mão de sua fé, que não admitiram negar a fé em Jesus e foram lançados para animais famintos, em arenas lotadas de pessoas querendo ver o espetáculo sangrento. Gente que tratava os discípulos de Jesus como escória, como coisa. Estas pessoas que refletem a Cristo, Jesus está dizendo, vão experimentar algum tipo de oposição. No Evangelho de João, capítulo 15, no verso 18 e 19, Jesus diz aos seus discípulos: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Jesus não está ensinando os seus discípulos a ter uma relação de ódio ao mundo. Pelo contrário, em muitas outras passagens ele disse: vocês não são do mundo, mas eu os envio ao mundo. O mundo é o lugar da missão de vocês. Quando ele diz, vocês não pertencem mais ao mundo, ele está dizendo o seguinte: vocês não acham mais o fundamento de princípios e valores da vida de vocês no padrão que está do lado de fora, mas no reino do meu Pai. Vocês são uma gente nova, de coração novo agora, e entendam,
Não se esqueçam, sempre que vocês perceberem que apesar do amor que lançam ao mundo, recebem como volta indiferença, perseguição, ódio, lembrem-se, antes esse mesmo mundo me odiou, eu fui para a cruz. É isso que Jesus está dizendo para os seus discípulos. A perseguição, então, é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Quando um cristão reflete a imagem de Jesus na sociedade, a sua vida em alguma medida passa a incomodar um mundo que está de costas para Deus. Um mundo que tenta viver autonomamente, sendo cada indivíduo Deus de sua própria vida, Deus de sua própria história. Então Jesus segue explicando melhor no verso 11, dizendo assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, não porque são evangélicos, não porque são batistas da Assembleia, da Presbiteriana ou da Plena, felizes serão vocês quando por minha causa, em virtude da identificação de vocês comigo, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus apresenta o motivo então da perseguição. O motivo é Ele, é por causa dEle. E talvez você ouça isso e diga: Roberto, ok, mas nós vivemos hoje num país livre, graças a Deus por isso. Eu não vim a este lugar clandestinamente, eu não escondi uma Bíblia por dentro da roupa, porque se eu fosse visto portando uma Bíblia, eu seria executado na rua. Roberto, nós vivemos num país livre, eu posso expressar a minha fé sem temer perder a minha vida por isso, então aqui nós não sofremos perseguição. E me parece que o que você está dizendo, embora muito sentido faça na história, pouco sentido faz para a minha vida hoje, aqui e agora. Você tem certeza disso? Será que perseguição é só risco de perder vida? Ou perseguição pode ter uma dose de risco de perda de reputação? Eu te proponho pensar nisso. O que acontece com um adolescente cristão? Um adolescente que entendeu que pertence a Jesus. É um discípulo. Está identificado com Jesus. E assume então agora uma postura de castidade, diante de uma sociedade altamente erotizada e sensual. Numa fase da vida em que ele está firmando a sua identidade, e muito de sua identidade é construída na sua vivência social, na escola. E na escola, todos os seus amigos e amigas estão vivendo livremente as múltiplas experiências. E ele não foi impedido de vivê-las, ele não quer vivê-las, por consciência, por fé, por causa de Jesus. Não pela imposição dos pais, de um líder, de uma igreja, mas por consciência. Se ele se posicionar assim, você acha que ele vai ser aplaudido na escola pelos seus amigos? Olha, fulano, você está de parabéns, porque todo mundo está aí, mas você tem uma posição louvável. Ou é mais fácil ele ser alvo de chacota, bullying, ter a sua sexualidade questionada, ser desafiado a agir como todos agem, se quer fazer parte do grupo. Isso não é um tipo de perseguição? O que acontece com um funcionário de uma empresa que decide não mais mentir, ainda que ele receba ordens para isso? Ele entendeu que na sua identificação com Jesus, a verdade é um valor inegociável, que Cristo é sempre verdadeiro, que não há nas palavras de Jesus sombra de engano, e agora ele, por pressão de um superior, precisa maquiar um relatório, enganar numa planilha, mentir numa reunião, e isso passa a incomodá-lo de tal forma que ele não quer mais fazer, e diz aos seus superiores: me desculpem, eu não vou fazer mais isso. O que você acha que ele vai receber? Quadro de funcionário do mês no corredor? Uma promoção dizendo: rapaz, você não tem igual você vai ficar. Não, provavelmente ele vai ser cortado.
substituído por alguém que faça o jogo. O que acontece com um empresário que, por causa da sua identificação com Jesus, decide, apesar de todas as dificuldades, ser 100% transparente e honesto em seu negócio, isso num país chamado Brasil. Não é Suécia, não é Noruega, é Brasil, onde honestidade é quase sinônimo de idiotice, onde a carga tributária é abusiva, mas ele está no Brasil, ele não está num outro lugar. E ele decide pagar o preço por conta da sua identificação com Jesus. O que pode acontecer? Será que ele vai ascender financeiramente tão rápido quanto o outro? Será que ele vai ganhar tantas licitações como seu concorrente? Ou não? Ele vai sofrer uma penalização por causa da sua identificação com Cristo. O que acontece com um homem casado, cristão, que por causa da sua identificação com Jesus, não decide mais participar de algumas rodas de conversas com outros amigos, todos casados, mas onde o assunto é sempre mulheres que não são as deles, onde as trocas de mensagem envolvem conteúdo pornográfico que as suas esposas não podem ver. E ele toma uma decisão, por causa da sua identificação com Jesus, ele não participa mais daquelas conversas. Ele não vai rir mais daqueles assuntos, inclusive porque ele tem uma esposa que merece o respeito dele. Inclusive porque ele desenvolveu a capacidade de imaginar que se essa mesma conversa fosse num grupo de mulheres envolvendo a sua mulher, ele se sentiria muito chateado e muito magoado com aquilo. E ele entendeu o princípio ensinado por Jesus: faça com os outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Ponto. Ele abriu mão daquilo. Qual vai ser a reação? Ele vai ser aplaudido pelos amigos? Vai acabar o grupo do WhatsApp. Ninguém mais vai ter o grupo porque fulano ficou constrangido com aquilo, e em respeito a ele, nada. Ele vai ser tido como tolo, como idiota. Sempre que você se posicionar como um verdadeiro cristão, você estará sujeito a receber algum tipo de ataque, algum tipo de rejeição, ofensa, exclusão. Mas olha a palavra de Jesus para você sobre isso. Verso 12. Alegrem-se e regozijem-se. Não é só fiquem contentes. Não é só, dá um sorrisinho aí, vai, tenta. Não. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Por que eles podem se considerar felizes? Por que eles devem sentir não apenas alegria, mas grande alegria? Porque, de acordo com Jesus, a perseguição é um sinal de genuinidade. A perseguição, a oposição, é um sinal ou um certificado de autenticidade cristã. Se sofremos algum tipo de perseguição hoje em virtude de uma fé verdadeira em Jesus, não é perseguição porque você tem o xiita, não tem o xiita, e também tem o crente que é chato, ele é muito chato, e aí ele é perseguido, ele é deixado de lado porque ele é chato, ele não sabe viver com ninguém, ele chega e fala uma linguagem que ninguém entende, de que planeta ele veio, por que ele fala assim, por que ele é tão esquisito? Não, Jesus não está falando sobre isso. Não é sofrer uma perseguição porque você é chato. É sofrer perseguição porque você tem uma fé verdadeira em Jesus. E essa fé modela o teu caráter, modela a tua conduta. Você vai ser uma pessoa capaz de expressar amor a quem quer que seja, mas não vai deixar de falar a verdade. Você vai ser alguém que buscará a paz com qualquer pessoa, mas não vai ser um sujeito que nega os seus princípios, que se torna um camaleão adaptado ao contexto que se encontra. Se sofremos algum tipo de perseguição hoje, em virtude da nossa fé verdadeira em Jesus, pertencemos a uma nobre sucessão. Olha o que Jesus está dizendo: da mesma forma, do mesmo jeito, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O que Jesus está dizendo é: o nosso mundo, que precisa tanto de Deus, mas está de costas para Ele, há muito tempo,
persegue aqueles que são do reino de Deus. É claro que há um preço para se viver como um discípulo de Jesus, mas a recompensa disso, no entanto, é maravilhosa. Jesus está falando de felicidade eterna. Ele está dizendo que homens e mulheres que vivem essa realidade têm uma felicidade que não é episódica. Não é uma felicidade que ora está e ora não está mais. Não é uma felicidade circunstancial. Não tem a ver com as circunstâncias à minha volta, todas favoráveis, que me comunicam então que eu posso ser alguém feliz. É uma felicidade interior, impossível de ser arrancada, impossível de ser removida, fruto de uma mudança do coração, operada por Deus em mim, e uma decisão do meu coração de viver a realidade desse relacionamento com Deus, essa identificação como um discípulo, uma discípula de Jesus. Jesus está falando que os discípulos dele, estes homens e mulheres, têm felicidade agora, hoje, já, por uma coisa: eles têm Deus. Eles descobriram que estão conectados ou foram religados à fonte de toda a verdadeira felicidade. Eles voltaram para a sua origem, eles voltaram para Deus, e agora eles estão construindo história com Deus. Agora eles estão entendendo a sua vida familiar, a sua relação com os seus filhos, a relação com os amigos, a sua relação profissional, a vida em sociedade, toda a partir de Deus. E eles ficam fascinados porque entendem o quanto Deus quer usá-los como instrumentos dele neste mundo que tanto necessita. E eles com alegria dizem: eu sou feliz, eu sou muito feliz porque eu tenho esse Deus. Não é um conceito, não é um discurso, não é um dogma, não é uma teoria, é uma realidade em mim. E Jesus fala que estes experimentarão felicidade eterna, porque estarão eternamente em Deus e com Deus. Meus queridos, embora possam nos tirar tudo que possuímos neste mundo, se pensarmos no campo das coisas, podem tirar seu patrimônio, podem tirar seu bom nome, podem até tirar tua vida. Ninguém é capaz de tocar naquele tesouro mais precioso para um cristão: o fato de saber que Deus é por ele e está nele até o final. Porque se tirarem a sua vida, ele já entendeu que a vida aqui não é a estação final. Ao fechar os olhos nessa existência, ele estará com os olhos abertos por toda a eternidade diante do Deus que o criou para si. Então ele é feliz, inalienavelmente feliz. É isso que Jesus fala: grande é a sua recompensa nos céus. Concluindo, queridos, nós chegamos ao final dessa primeira parte do Sermão do Monte. Nas últimas 3 semanas, as nossas mensagens aqui tiveram um tema: a felicidade segundo Jesus. É fácil nos sentirmos despreparados. Chegando no final dessa mensagem, talvez você pare para pensar na sua própria vida e perceba como é fácil sentir que está longe das virtudes apresentadas por Jesus aqui, não é? Você é honesto, você tem espelho, você olha para o coração. Parece que essas virtudes fazem referência a um tipo de gente especial demais para ser verdade. É admirável, é encantador, Em alguns momentos, considerando estas palavras, eu quase perco o fôlego, de tão belo que é o cenário, tão admirável que essa vida poderia ser, mas ninguém vive assim. E talvez alguns pensem: ninguém consegue aplicar isso na vida diária. É bonito, mas é impossível. É bonito, mas é irreal. Será que Deus está lidando com santos de madeira? Será que Deus então está tratando com santos de pedra e de vidro, estátuas de mármore? Será que Deus não está lidando com gente de carne e osso? Será que essas palavras saíram dos lábios de Jesus de modo equivocado? Teriam de ser dirigidas aos anjos, não a seres humanos, pecadores como você e eu? Não, eu tenho certeza que não. Essa é a descrição de Jesus sobre o verdadeiro cristão.
e é a descrição ideal. Sabe o que a gente precisa entender? Deus nunca rebaixa os seus padrões, só porque o homem é pecador. Deus não vai baixar a régua, só porque nessa altura você não vai conseguir chegar. Ele é Deus. Ele não pode negar o seu próprio ser, é isso que a Bíblia diz a respeito dele mesmo. E pode ser que você se sinta então desanimada, pensando nesse momento o seguinte: tá bom, Roberto, então essa vida não é para mim. Talvez essa vida seja para você que está falando. Talvez você banque acreditar que você consegue ser esse cara, ser essa pessoa, mas essa vida não é para mim. Se Deus não abaixa o nível, essa vida não é para mim, porque eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu queria que você saísse daqui não chateado, mas feliz. Por isso eu quero te dar uma excelente notícia. Realmente Deus nunca rebaixa os seus padrões. Nunca. E eu me arriscaria a dizer que se Deus negasse o seu próprio ser, negando quem era e rebaixando o seu padrão, você não o admiraria. Ele não seria digno do seu amor. Um Deus que é justo, totalmente santo, mas fecha os olhos assim para o pecado e vai dizer: tá bom, não, vou fingir que não estou vendo. Quando um juiz vem de sentença, você fica irado. Quando um juiz, ao invés de aplicar justiça num caso, vende a sentença por causa de dinheiro que recebeu de modo corrupto, você fica irado. O que esperar do Supremo Juiz do Universo? Ele não pode negar seu ser, ele não pode fechar os olhos para o mal, ele não pode abaixar o padrão, mas ele fez algo. Ele ofereceu o seu Filho Jesus, como aquele que veio viver a vida perfeita que você e eu jamais conseguiríamos viver, jamais. E sabe o que Jesus fez por você e por mim? Ele se ofereceu como a justiça que você jamais apresentaria para Deus. Na cruz, Jesus assumiu a culpa e a condenação dos pecados do Roberto, dos pecados da Carol, dos pecados do Antônio, dos pecados da Nicole. Ele assumiu como sendo dele. E disse ao Pai, Deus Criador, Santo Juiz do Universo, que oferecia a mim, ao Antônio, a Nicole e a todos quantos coloquem a confiança do coração em Cristo como Senhor e Salvador, a justiça dele, as vestes limpas dele, a obediência perfeita dele. Deus não rebaixa o seu padrão, mas ele foi satisfeito em Jesus, que atendeu às expectativas de Deus por você e por mim. Deus nos ofereceu em Jesus a sua graça. E meu amigo querido, minha amiga querida, essa graça de Deus nos aceita como nós somos. Deus não é um tipo de ser celestial que está de braços cruzados esperando que você tenha uma melhor performance moral e espiritual para que então Ele diga: agora sim eu abro os braços para te receber porque você me agradou. Não, a graça dele é suficiente para receber você exatamente como você é, exatamente como você está, mas entenda, por favor, isso. A graça dele é tão poderosa e tão grande que, embora ele te receba exatamente como você é, porque ele te ama, ele não vai deixar você permanecer como você é. Ele vai mudar você. E ele vai mudar você de dentro para fora. Não vai ser uma imposição, não vai ser algo que você vai se sentir diminuída na vida, pelo contrário. Você vai olhar para trás e vai dizer: eu já não sou mais o mesmo, eu já não sou mais a mesma, e eu não abro mão da vida que eu tenho hoje por aquela que eu vivia antes sem Ele. Essa graça transforma. E em 25 anos que eu tenho de caminhada com Jesus, eu posso dizer isso a respeito da minha vida, e a respeito da vida de tantos e tantas que eu conheci no caminho, homens e mulheres que simplesmente foram aceitos como eram, como estavam, pela graça de Deus. Pessoas que talvez olhassem para as suas situações de vida, para o seu casamento, para o seu contexto profissional, para os seus vícios, para as suas compulsões, e pensassem: é impossível que isso mude. São 40 anos vivendo assim. Eu recebi isso como uma herança dos meus pais, dos meus avós. Mas eu me deparo com esse amor, eu me deparo com essa graça, e eu só quero dizer sim, esperando que de alguma forma Ele me aceite. E algum tempo depois,
Estas mesmas pessoas quase que incapacitadas de dar uma explicação, sabe, passo a passo daquilo que aconteceu, percebem que alguns vícios deixaram de estar presentes, alguns relacionamentos tóxicos foram deixados para trás, o vazio existencial foi preenchido por Deus, e elas dizem: eu não consigo abrir mão nunca mais dessa vida e dessa graça. Deus nos ofereceu em Jesus o poder do Espírito Santo que gera em nós o caráter que um discípulo tem que ter. Essa é a boa notícia. Não é para você ouvir essa mensagem e falar: uau, quanta coisa eu tenho que fazer, mas eu não vou conseguir fazer, é desanimador, é melhor desistir. Você precisa entender aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em uma de suas cartas: aquele que começou uma boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Ele começou, ele vai terminar. O que você sente hoje é o seu coração movido por um desejo de ver a sua vida preenchida por esse Cristo. Não tenha medo de amanhã ou da semana que vem. O que esse compromisso vai exigir de mim? Acredite, se Deus está te chamando, Ele é poderoso, pela graça dEle, para fazer as mudanças que precisam ser feitas e fazer de você alguém muito mais feliz nele, muito mais cheia de vida e de paz, muito mais cheio de alegria e de esperança nele. Eu encerro dizendo que Deus está mais interessado na sua sinceridade do que na sua perfeição. Deus está muito mais preocupado e interessado na sua sinceridade do que na sua perfeição. Sabe por quê? Ele já recebeu a perfeição de Jesus no seu lugar. Se ele ainda estivesse buscando a sua performance perfeita, Cristo teria sido crucificado em vão. Mas quando Jesus foi crucificado e antes de dar seu último suspiro, ele disse: está consumado. Ele não disse: por hoje é só, pessoal. Não, ele disse: tudo o que precisava ser feito foi feito por mim. Acabou. O caminho está aberto ao Pai. Qualquer homem e mulher em mim pode se reconectar com o Deus Criador sem medo de ser condenado pelos seus pecados, porque eles estão perdoados pela minha obra redentora. Deus já recebeu a perfeição de Jesus no seu lugar. Agora o que Ele espera de mim e de você é o desejo sincero de corresponder a esse amor dEle e a essa graça dEle com uma vida que é simétrica à nossa fé. Porque o que é estranho é a gente aceitar a ideia de ficar semana após semana entrando num lugar como esse, cantando coisas como cantamos aqui, 50 minutos sentados ouvindo alguém falar as coisas que estão sendo ditas, e chegar segunda-feira sem o menor interesse e desejo de ver estas realidades aplicadas à vida. É difícil. Deus, eu sou uma pessoa irada, eu não sou pacífico. Ore. Comece a sua segunda-feira dizendo: Deus, há 29 anos, há 47 anos, há 67 anos, eu inicio as minhas segundas-feiras pronto para o combate, pronto para reagir, pronto para xingar, pronto para mentir, mas eu estou entendendo que a obra que o Senhor iniciou em mim, no meu coração, não é a obra de uma igreja, não é a obra de um pastor, não é a obra de alguém que fala, é uma obra do Senhor em mim, tem o poder de me transformar. Então, Deus, eu não quero te deixar lá na plena no domingo de manhã. Agora, segunda de manhã, entrando nesse carro, enfrentando esse trânsito infernal, desculpa, Senhor, enfrentando esse trânsito, eu quero ter meu coração preenchido de Ti. Eu quero Te pedir: me domina, me controla, me faz perceber as mudanças que o Senhor pode fazer. Meu amigo, minha amiga, você vai ver como a sua vida vai ser diferente. E como essa vida diferente é sobremodo melhor do que a anterior. Sobremodo melhor. Eu costumo dizer sempre para as pessoas: o que você perde em acreditar e arriscar isso? O máximo que você vai constatar é que talvez o Roberto e aquelas pessoas todas lá da plena são um bando de iludidos e mentirosos que falam de algo que não é real na vida. Ou, o que eu tenho certeza, você vai se deparar com uma vida tão fascinante que você nunca mais vai querer olhar para trás. Nunca mais vai querer olhar para trás. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Deus querido, obrigado pela Tua palavra nessa manhã.
Obrigado pela vida e pela vinda de pessoas tão queridas nesse lugar. Eu peço que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer e ninguém pode fazer, mas só o teu amor é capaz de realizar. O nosso coração na tua direção, Deus. O Senhor trouxe nesse lugar pessoas nessa manhã que precisam tanto, tanto da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua restauração para a vida, para as emoções, para áreas da própria vida. Deus amado, aquilo que esta pessoa veio buscar nessa manhã, ela não apenas receba, mas ela saia daqui levando muito mais do que esperava receber ao chegar. Que ela saia daqui levando Cristo, que ela saia daqui levando o Salvador, que ela saia daqui levando vida nova com Deus. Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que são teus discípulos, mas que talvez estejam vivendo vidas descuidadas no testemunho. Deus amado, nós não queremos dar evidência à sociedade de um Cristo que não é belo, que não é admirável. Nós não queremos carregar nas mãos uma Bíblia que se apresenta para as pessoas como algo completamente desinteressante, haja vista a vida daquele que carrega. Deus amado, nós queremos ter uma vida tão mergulhada em Ti, que as pessoas à nossa volta, olhando para nós, apesar de estranharem tantos princípios e valores diferentes daqueles que estão acostumados, desejem essa mesma vida, e nós sejamos homens e mulheres que ajudem estas pessoas a conhecerem o caminho da verdadeira vida, o caminho de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Cuida de tudo aquilo que tem o poder de afligir o nosso coração. E eu te peço que ainda durante essa semana, todos nós sintamos o teu abraço acolhedor, a tua graça sustentadora, o teu amor ardendo em nosso peito, e que estejamos ainda mais encorajados para no próximo domingo estar aqui outra vez, cercados por pessoas que têm o mesmo interesse que o nosso, conhecer a Ti, viver contigo e entender a vida a partir de Deus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.